Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nessa aula eu vou dar continuidade ao curso. Vamos ver agora hidrocarbonetos fechados, né? Alifáticos e aromáticos. Eu tentei seguir o mesmo estilo de slide para facilitar para vocês e também gostaria de feedback, né? Para saber se está legal, se muda um pouco e deixar uma paleta de cores mais única. Mas é isso, vamos dar início à aula. A primeira parte que a gente vai ver, que nem nos hidrocarbonetos de cadeia aberta, são os cicloalcanos, são ciclanos, né? Pode ser conhecido como cicloalcano, ciclano, cicloparafina, né? São vários nomes para ele. São hidrocarbonetos cíclicos com somente ligações simples, né? Alcano, somente ligação cíclica, agora é só fechar. A forma geral dele é CnH2n, é igual à forma estrutural do alcenos. Mas você pode pensar, putz, e aí, como é que funciona? Na química orgânica sempre vai ter essas duas coisas. Tem que pensar, putz, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Isso são casos bem frequentes. O composto mais simples, se você tentar fechar a cadeia, obviamente vai ser um triângulo, né? Você não consegue fechar só com dois carbonos, então você precisa de um terceiro para conseguir fazer o triângulo. Você pode ter um quadrado, você pode ter várias formas. Então, seguindo a fórmula geral, tem C3H6, né? Eles são os compostos cíclicos mais simples, os ciclanos, né? Vai ter ciclenos, vai ter ciclinos, mas isso é para depois. Aí tem um exemplo do ciclano mais simples, o ciclopropano. A gente vai ver na nomenclatura já já. Agora, né? O que diferencia o ciclano dos alcanos? Justamente a cadeia fechada, como a gente já falou, né? Só tem uma diferença na nomenclatura, que é colocar o prefixo ciclo. Isso é muito importante. Se colocar só pentano, aberta, ciclopentano, fechada. É só isso. E precisa ter cuidado com as ramificações também. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Ó, 4 carbono, ciclo butano. É um quadradinho aqui. Tranquilo, né? Tem que colocar o ciclo na frente. Pentano, aberto, ciclo pentano, forma essa forma geométrica. E ciclo hexano, com 6 carbonos, também vai formar a forma geométrica. É importante, eu coloquei esse aqui, vai ser importante, vai ver um pouquinho mais pra frente, sobre esse ciclo hexano mais em foco. Em relação à nomenclatura, é muito similar a nomenclatura frente às ramificações também. Mas tem um problema, você pensa, putz, se eu tenho várias ramificações, onde que eu começo a numerar os carbonos para falar, tá no segundo carbono, no terceiro carbono? Como é um ciclo, a numeração pode começar de qualquer carbono, né? Porque qualquer vértice pode ser uma ponta, porque não tem pontas mesmo na cadeia, então você pode começar de qualquer vértice, como eu coloquei aqui. Então, a consequência disso é que se só houver uma ramificação na cadeia, você não precisa colocar onde ela está. Porque se você pode começar de qualquer vértice na numeração, ela sempre vai estar na numeração 1, porque eu posso começar no lugar onde ela estiver. Por exemplo, aqui no metilciclopropano. Olha, eu posso começar. Se tivesse aqui em cima o metil, ou se tivesse aqui do lado, tanto faz, porque como eu posso começar de qualquer lugar, vai ser sempre a numeração 1, né? Justamente metilciclopropano, que é a mesma molécula de todas essas três, né? Só você ficar rodando. Se roda, é a mesma molécula. Por exemplo, aqui, cadeia de 4 carbonos, cíclica, ciclobutano, eu vou ter uma ramificação etil. Então, como posso começar de qualquer carbono, etil, ciclobutano. Porém, pode ser, né, nem tudo é tão simples, pode ser que existam duas ou mais ramificações. Aí é meio diferente, né? A gente vai partir da ramificação mais simples e ir até a mais complicada, passando por sentido horário ou anti-horário, né? Aqui tem um exemplo, né, sempre tentando minimizar, obviamente. Aqui tem um exemplo de um ciclo pentano, né, ciclo carbonos, que tem as duas ramificações, ó. Vamos lá, ramificação mais simples. A mais simples é o metil, tá aqui. Vou começar por ele, eu coloquei até o 1zinho aqui. Tá, aí eu tenho que chegar até a outra ramificação aqui, ó. Então eu vou começar a numerar 1, 2, 3. Eu podia ir por baixo também? Nesse caso eu podia, 1, 2, 3. Só que se dessem números diferentes, eu tenho que procurar sempre o menor. Ai, putz, mas qual que é o nome dessa ramificação mesmo? Aqui. Eu não lembro de ter dado essa ramificação, né? Pode, putz, não sei o que. Será que é uma ramificação? Será que faz parte da cadeia principal? Não. Isso é uma ramificação. Mas qual que é o nome dela? O nome dela é isopropil. É um pouquinho complicado, né? O nome de ramificação sempre é complexo. Mas é um propil, né? Tem 3 carbonos. E esses 3 carbonos estão. A ligação está bem aqui no meio, né? Fazendo duas pontas iguais. Por isso, isopropil. Né? É um pouquinho complicado. Eu sempre me confundo também, térquico, butil, isopropil. Mas tem uma tabelinha depois. Eu mando tão tranquilamente. Mas vamos lá, como fica então? 1 metil, né? O mais simples fica no 1. 2, 3, isopropil, ciclopentano.
Só seguir essa formulinha, sempre vai estar certo, né? Bem tranquilo de nomear. Eu coloquei esse extra aqui. Lembra que eu falei do ciclohexano? A gente vai ver dele agora. O ciclopropano, que é aquele triangulinho, é muito instável. Precisa de processos muito específicos para fabricar ele. Processos radicalares, processos bem muito estranhos. Tem uma coisa mais instável ainda para formar ele, né? Então é bem difícil formar ele. E por quê? Porque ele força o carbono a ter uma ligação muito de grau muito pequeno aqui, né? Então, quando eu vou aumentando essa cadeia para um quadrado, depois para 5 carbonos, vai aumentando a estabilidade, até chegar no máximo, que é com 6 carbonos. Então, o ciclo hexano é o ciclano mais estável. Por que vocês podem perguntar? A angulação do ciclo hexano é muito parecida da angulação ótima das ligações de carbono. Essas não tiveram geometria ainda, mas se não tiverem, vocês vão descobrir que tipo, toda ligação tem um ângulo ótimo, né? Tem um ângulo de ligação ótimo. Aí o ciclo hexano ele diminui as tensões, porque ele vai estar numa ligação próxima ao ideal já. Esse argumento que falam geométrico que ele tem. Mas existe um argumento estereoquímico. Estereoquímico é a química dos compostos 3D, você pode pensar. Porque esse composto ele não é plano assim, né? Ele não fica chapado assim. Assim é só para representar ele de um jeito simples. Ele é 3D, né? As ligações elas podem ficar 3D. Então, o que acontece? Ele se arranja de uma forma que ele fica mais estável, isso que dá estabilidade muito melhor para ele. Porque ele consegue distanciar os grupos, né? Não vai ter choque entre dois grupos, ele fica muito perto dos elétrons, a eletrosfera, e tem uma repulsão, não, ele deixa separadinho. Então, tem várias conformações que ele fica. Tem barco, cadeira, meia cadeira, barco invertido, eu acho. Mas duas legais de saber é barco e cadeira só. Eu coloquei as duas aqui embaixo. Isso não é muito cobrado, mas é bom saber, né? Aqui está a conformação de cadeira. Você pode ver que parece uma cadeira mesmo. Tem aqui a parte do pezinho, aí fica retinho, aí tem a parte de colocar a cabeça assim. Aqui eu peguei de um livro muito legal, Organic Chemistry Demystified, Química Orgânica Desmistificada, do Bloch. É um livro muito interessante, ele fala muito bem da química orgânica. É um pouquinho complicado como ele fala. Eu acho que tem a versão em português, mas é muito bom se vocês pegarem esse livro para ler, é perfeito. Aqui mostra o equilíbrio, né? Pode estar para cá ou para cá a cadeira. Você pode ver que é 3D, né? Tem um para cima, outro para baixo, né? Tudo no plano como a gente desenhou. Eu peguei aqui do Oki and Paul também. Eu consegui pegar a conformação barco, né? Que as duas estão para cima. Você pode pensar, por que a cadeira é mais estável, né? Eu coloquei aqui que é mais estável. Porque ó, os dois grupos estão mais distantes um do outro, o C4 e o C1 aqui, porque estão mais distantes. Na conformação barco, eles estão mais perto. Pode ter uma interação assim de repulsão que faça eles ficarem mais instáveis. Então, bom saber, ciclo hexano mais estável, várias conformações, duas importantes, cadeira, barco, 3D, cadeira mais estável. Pronto, só saber disso, tranquilinho. Agora a gente vai passar para os ciclenos e os ciclinos. Não tem muito o que falar, eles são muito similares aos ciclanos, com as regras dos alcenos e alcinos. A única diferença é que a prioridade não vai estar na ramificação, vai estar na insaturação, né? Então, se tiver só ela, não vai precisar numerar, que nem as ramificações dos ciclanos. Aqui, por exemplo, eu tenho uma ramificação e eu tenho uma insaturação. O que acontece? A insaturação, ela é priorizada. Então, eu tenho que colocar o número 1 em um desses carbonos. Aí eu vou ter que subir até a ramificação. 1, 2, 3. 3 metil, né? Ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, penteno. Porque eu não preciso colocar o número da insaturação, né? Já está subentendido que está no primeiro carbono. Porque eu comecei de lá. Outro exemplo aqui é um ciclo com 8 carbonos, né? Não acaba só em 6, pode ter com mais carbonos. Ciclo de 8 carbonos, ciclo octino, que tem uma ligação tripla, eu não preciso falar onde ela está, porque ela está subentendindo que ela está no primeiro carbono. Não preciso cometer esse pleonasmo. Aqui eu coloquei esse exemplo aqui, é ciclo octino. A gente coloca esse hífen para separar o de outro, não fica ciclo octino. Ciclo octino. Só uma questão estética. O nome é evidente, né? Ciclo com 8 carbonos e uma ligação tripla. Só isso sobre ciclina e ciclina, não tem muito o que falar. Muito similar, né? E é tranquilinho. Agora vem a parte mais importante dessa aula. São os compostos aromáticos. Eles são importantíssimos na química orgânica.
pode falar que, tipo, é uma parte separada da química orgânica que são só os aromáticos, de tão importantes que eles são. Esses compostos são definidos por possuírem anéis benzênicos. O que são anéis benzênicos? É um anel, né, de 6 membros, com ligações duplas alternadas. É aqui embaixo, né? É conhecido como benzeno também, anéis benzênicos ou benzeno. Tem ligações duplas alternadas, né? Então, todos os carbonos vão ser CH. Vão ser 6 carbonos e 6 hidrogênios, C6H6. É muito importante saber o que é um benzeno, né? É um composto de suma importância na química orgânica. Um cuidado que você tem que tomar, achei muito interessante isso, que eles são aromáticos, né? Então eles podem ter um cheiro meio agradável. Mas descobri que eles são sempre mais ou menos tóxicos. Principalmente o benzeno. O benzeno é bem tóxico, tem que tomar bem cuidado quando você manuseia ele. Aqui você pode ver que eu coloquei a fórmula com carbonos e hidrogênios aqui. Eu deixei subentendido. Cada vértice é um carbono ligado a um hidrogênio só, porque cada um está fazendo 3 ligações. É bem interessante por causa disso, o benzeno. Tem o mesmo número de carbonos e hidrogênios. Vamos ver mais o benzeno. Você precisa entender o benzeno, que é um composto muito importante. Mas ele é muito complicado por causa de um efeito chamado ressonância. Vocês podem ver que eu coloquei aqui, acho que nem no slide passado, mas eu também podia representar assim, né? Esse aqui também significa C6H6. Tem ligações duplas alternadas. Então, o que você pode falar é que os elétrons estão em ressonância. Eles estão em todo lugar ao mesmo tempo enquanto não estão. É meio complicado essa ligação dupla aqui, né? Porque você pode ver que eu posso colocar essa ligação dupla para cá, essa para cá, e forma esse composto assim. Então, elas ficam mudando de posição muito rápido assim. Então, na verdade, elas não estão em nenhuma posição. Elas fazem parte do anel inteiro. É um pouquinho complicado entender esse conceito, né? Mas por isso que a gente coloca uma bolinha aqui. Quer dizer que essas 3 ligações duplas estão distribuídas entre os 6 carbonos. Entendeu? Se você tem estudo sobre isso, mostra que todos os carbonos do benzeno têm a mesma ligação. E não é nem uma ligação dupla e nem uma ligação simples. É uma ligação 1,5, assim. Que você pode entender que está distribuída por todo o anel, essas 3 ligações duplas. Então, esse modo de representar é o mais correto. Porque esses dois aqui, em tese, não existem. Porque eles ficam mudando tão rápido que não existe nenhum dos dois. Todos os métodos coexistem, formando essa bolinha aqui no meio. Então, eu vou começar a apresentar assim só para a gente ter mais tato, né, com essa forma de representar. Como nomear, né? Os compostos são muito complicados, não tem uma regra-chave de nomenclatura para eles. Mas vamos tentar nomear as ramificações. É muito parecido com os alifáticos, né? Com cicleno, ciclano, mais com ciclano, né? Porque o anel vai sempre benzênico, vai sempre com duplas alternadas. Então aqui, ó, o anel benzênico, né? O benzeno, e tem um CH3 em cima dele. Então, o que a gente lembra? Que eu não preciso colocar o número, porque eu posso começar de qualquer vértice. Que eu não preciso especificar aonde estão as duplas, porque é o benzeno. Se eu falar benzeno, já subentende-se que tem 3 duplas alternadas. Então, se eu falar um ciclotrieno alternado, né? 1, 3, 5 ciclotrieno. Não precisa falar isso. Se falar benzeno, entende que são as duplas alternadas e que tem um efeito de ressonância. Eu nem conseguiria nomear, porque tem efeito de ressonância, né? Então, seria um benzeno ligado a um metil. Então, o nome é bem simples, seria metilbenzeno, né? Não precisa colocar o número, metilbenzeno. Putz, e aqui que eu tenho 3 ramificações, como é que seria? Olha, começar da mais simples, né? Lembra que a regrinha começar da mais simples. Então, eu posso começar aqui. Vamos começar aqui nesse metil do meio. Vamos fingir, putz, esse aqui é um metil, mas sempre eu tenho 2, quero começar por esse aqui. Então, eu vou tentar deixar o menor número possível nas ramificações. 1 aqui, eu vou para baixo 2, vou aqui 3, 4, 5, 6. Seria 1, 2 dimetil, 6 etil, quer dizer, 6 etil, 1, 2 dimetil? Não, está errado. Por quê? Porque eu tenho que minimizar todos os números. Então, o mais correto é você começar por esse metil de baixo. Esse seria o 1, o de cima o 2 e o outro 3. Então, o nome correto seria o 3-etil 1,2-dimetil benzeno, né? Sempre que eu tenho benzeno, é só colocar benzeno, né? Só que fazer aquele negócio que eu falei antes. Só falar benzeno. Então, a gente tem aqui as respostas, né? O metilbenzeno, né? E o 3-etil 1,2-dimetil benzeno. Só colocar em ordem, respeitando aqui a ordem alfabética, né? Etil vem antes de metil. O E vem antes de M. Esse D não é contabilizado por essa ordem alfabética. Essas regrinhas chatas.
O metilbenzeno, ele é tão comum que ele tem um nome usual para ele. Um nome já que todo mundo usa. Ele não é usado metilbenzeno. Você fala, quero um metilbenzeno. Ele fala, quê? Quero um tolueno. Ah, sim. Ele vai saber que é um tolueno. Todo mundo chama isso aqui de tolueno. Então, você vê o tolueno é o metilbenzeno. O benzeno ligado a um CH3. Simples. Isso aqui já não tem nome usual. Isso aqui é bem estranho. Eu criei essa molécula só para tentar nomear. Porém, quando tem uma, 3 ou mais ramificações, até 6, né, no anel, só cabem 6, eu posso usar aquela regrinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, colocar o número. Mas se eu tenho exatamente 2 ramificações, eu posso colocar outra nomenclatura, que é bem usada. A gente vai eleger uma ramificação como referência, ou seja, eu vou pegar ela como referência. Eu tenho 2 ramificações, né? Uma vai ser a referência, a outra que eu estou falando sobre. E procuramos a posição da outra. A gente vai numerar de acordo com o que eu vou colocar, a gente vai nomear de acordo com o que a gente vai colocar aqui em seguida. Se eu tiver aqui a referência, R de referência ou de radical, né? Tanto faz. Eu tiver aqui nesse azul a outra ramificação, o nome vai ser orto. Né? Eles vão estar em posição orto, como é conhecida. Se tiver aqui abaixo, né? Aqui abaixo, seria meta. Se tiver uma aqui e uma aqui embaixo, posição meta. Eles estão meta. Em meta. E se eu tiver oposto, lado oposto do anel, seria a posição para. Uma observação muito importante é que as posições simétricas têm o mesmo nome. Tipo, se estiver pertinho, vai ser orto, se estiver pertinho para cá, vai ser orto também. Elas são simétricas. O anel meseno é sempre simétrico. Em meta, a mesma coisa, a para não tem como ser simétrico, só tem uma posição que vai ser do lado oposto. Isso aqui é muito importante você lembrar nisso. Um método de lembrar que eu não gosto muito é se pensar. Orto começa com O, né? Pensa na orelha, fica perto aqui. O R seria, sei lá, o topo da sua cabeça. Aí vai ter a orelha, que fica perto, a mão, que fica mais embaixo, e o pé, que fica mais embaixo. Orto, meta, para, né? Bem facinho de lembrar assim. Essa aqui é muito importante. Alguns exemplos desses compostos com 2 ramificações. Temos aqui, por exemplo, o anel benzênico, né, o benzeno, ligado a 2-metil. Vamos ver, um metil está para cima, vamos pegar esse aqui como referência. O outro metil vai estar bem do ladozinho, na posição orto. Certo? Se eu pegasse esse aqui curvinho de como referência e eu olhasse, vai dar a mesma coisa, né? Porque esse aqui vai estar do ladinho, posição orto, né? Se eu virasse assim, vai dar a mesma coisa. Aqui, ó, um metil, a posição orto, né? Tem orto, meta e para, vai estar na posição orto. Mesma coisa para cá. O que eu vou ter? Eu vou ter um metil em cima como referência. Aí eu vou pegar as posições. Orto, meta, para. Lembra? Aqui, putz, você colocou orto, meta, para esse lado, aqui para esse lado. Tanto faz. Por que tanto faz? Porque é simétrico. As duas posições vão ser orto, as duas meta e uma para. Esse aqui vai estar em meta. Né? Exatamente em meta, o outro metil. Esse daqui, a referência, CH3, né, o metil de referência, orto, meta, vai estar em para. Né? Então, tem um em orto, um em meta e um em para. São compostos que têm diferenças, né? Você tem como você diferenciar os 3 compostos. Eles são bem diferentes até. As relatividades físicas dele, né? Aqui são os nomes dele, né? 1, 2, dimetilbenzeno, eu posso nomear com a nomenclatura antiga que a gente estava vendo, né? Carbono 1, carbono 2, dimetilbenzeno. Ou, levando em consideração orto, meta e para, o que eu coloco? Coloco a primeira letra da sigla. Orto, então, vai ser O, traço, dimetil, hífen, benzeno. Então, O dimetilbenzeno. Então, em orto, já sabe onde é que está. Só que tem uma nomenclatura usual para ele também. Esse composto que tem 2 ramificações metila, né? Uma metila e outra metila, em um anel benzênico é chamado de chileno. Então tem 3 chilenos, um em orto, um em meta, um em para. Então tem o O chileno, orto chileno, meta chileno, M chileno e P chileno. Você pode ver que aqui também eu posso nomear com os números, né? 1, 3, 1, 2, 3, dimetilbenzeno, M de meta, dimetilbenzeno, ou M chileno, meta chileno. Mesma coisa para o para, 1, 4, para dimetil, para chileno. Qualquer uma dessas nomenclaturas está correta. Vocês podem usar tranquilamente. Às vezes ele pede até mais de uma nomenclatura, justamente para testar seu conhecimento. Você sabe nomear de todos os jeitos. Mas geralmente em vestibulares, quando eles perguntam sobre essas espécies, eles falam da nomenclatura chileno ou orto, meta e para.
É importante ressaltar também que existem algumas ramificações que podem estar numa cadeia principal com anéis aromáticos. São conhecidos como os grupos aril, né, radicais com anéis aromáticos. Tem vários grupamentos que podem ser ramificações, né? Porque tem uma cadeia principal, tem vários agrupamentos. Se tem uma cadeia de, sei lá, 20 carbonos e um anel aromático no meio, eu posso falar que isso aqui é uma ramificação da cadeia principal, né? Depende de vários fatores, mas quanto que é uma ramificação? Eu posso ter um anel benzênico ligado justamente ao carbono da cadeia principal. O nome desse daqui, ele é um benzeno, né? Mas ele vai receber o nome de fenil. Ele é um benzeno com um radicalzinho. Ele é o fenil, né? Ele liga direto na cadeia. Se eu tiver um anel aromático que liga num carbono e depois na cadeia, também tem esse carbono de intermediário entre ele e a cadeia principal. Esse negocinho aqui não é um carbono, isso aqui seria uma ligação na cadeia principal, tá? Isso aqui seria C6H6 com uma ligação. Na verdade, isso aqui seria C6H5, né? Porque aqui não vai ter o hidrogênio. Ó. E uma ligaçãozinha aqui. Aqui teria o carbono como intermediário. É muito confuso, dá muito para confundir esses dois, porque o nome disso aqui é benzil. Você pensa benzil, você pensa em benzeno, você pensa, um benzeno logo na cadeia. Não, esse é o fenil. Se eu tiver um carbono como intermediário, aí sim será o benzil. Outra possível ramificação, né, muito interessante, é o toluil. O toluil, ele é um CH3 ligado ao anel benzênico, né, o tolueno, com uma possível ramificação, né, com uma ligação na cadeia principal. Então, se tiver um tolueno ligando na cadeia principal, ele vai ser o toluil. Mas ele pode ligar em orto, em meta ou em para. Então, precisa especificar. É o ortotoluil, é o metatoluil ou paratoluil. Nesse caso, será o ortotoluil, né? Aqui, a referência vai estar na posição orto. Alguns exemplos, né? Como isso pode ajudar. Isso é mais para ajudar na nomenclatura. Putz, como é que você numeraria aqui? Você pegava a minha cadeia principal aqui de 6 carbonos, aí subia aqui, pegava aqui. Super complicado de nomear. Como a gente pode nomear? Simplesmente um carbono. Então, match et prop, né? Match. Então, isso aqui faz referência ao metano, né? Um carboninho só. Ligações simples, pode pensar em metano. Aí eu vou ter 1, 2, 3 fenis ligados a ele. Então vai ser o trifenil metano. É justamente que eu tenho 3 radicais fenil. Aqui, por outro lado, são 2 carbonos. Eu quero só ser esses 2 carboninhos aqui. Em vez de fazer, uma cadeia principal toda estranha aqui, passando todos os carbonos, não. Posso falar que essa cadeia principal vai ser o etano, né? Só ligações simples, 2 carbonos, com 2 radicais. 1, 2 difeniletano. Por que eu preciso colocar o número, né? Por que eu não faço só difeniletano? Porque eu posso ter os 2 fenis no mesmo carbono. Seria o 1 difeniletano. Isso deve ser muito complicado de fazer. Não tenho ideia. Só para demonstrar como é que coloca isso. Só como isso facilita a sua vida. Não sei a aplicação prática disso. Esse seria 1, 2 difeniletano, usando fenil. Se eu tivesse mais um carbono, poderia ser benzil, mas aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. É importante ressaltar que tem alguns nomes particulares para outros compostos. Não é, sei lá, isso aqui não é o 2-benzeno ou dibenzeno, esse aqui não é o tribenzeno. Não, tem nomes particulares para esse. Esse daqui é o conhecido como naftaleno, né? Falo naftaleno, são 2 anéis benzênicos ligados aqui, um com o outro. Você precisa contar o número de carbonos aqui, porque aqui não vai ter o hidrogênio ligando, né? Muito importante isso. E aqui, esse contém 3, é o antraceno. Se tiver um pouquinho deslocado para cima, esse anel benzênico tem outro nome. Então, tem alguns nomes usuais, esses são os mais importantes, naftaleno e antraceno, vocês precisam saber. Vou decorar muita coisa em química orgânica, infelizmente. Mas essa foi a aula de hoje, acho que foi um pouquinho mais curta. Acabaram a parte de hidrocarbonetos, vimos alcanos, alcenos, alcinos, hidrocarbonetos cíclicos, vimos ramificações, vimos aromáticos, vimos tudo sobre hidrocarbonetos, então o tópico inteiro está fechado. Obviamente, surge uma dúvida aqui ou lá, então se tiver pergunta, é só entrar em contato. Desejo a vocês um bom fim de semana, e é isso para a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção.